Olá, meus amigos, minhas amigas, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a todos meus amigos cristãos e não cristãos que estão sempre aqui acompanhando as mensagens do pastor Irineu Messias através aqui do YouTube, não só do YouTube, mas também agora pelo TikTok, muito recentemente, pelo Kuai já há algum tempo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, e pelas diversas outras plataformas digitais. Tudo isso nós fazemos no afã de espalhar para o maior número de pessoas a bendita e gloriosa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para trazer esperança, para transformar as pessoas de modo radical, de dar a elas um novo estilo de vida, de dar a elas uma nova esperança, de dar a elas, sobretudo, esperança de vida eterna que somente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo somos capazes de obter, porque só Ele é o Filho do Deus vivo, só Ele desceu do céu, só Ele morreu no Calvário, só Ele ressuscitou, só Ele está à destra do Pai como sumo sacerdote e único, sim, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, tudo isso que lhes falo está contida, está dentro da palavra de Deus, dos 66 livros da palavra do Senhor, e que, portanto, convido você, para que você sempre, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, medite diariamente, medite sempre na palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Que coisa boa quando nós pensamos em Deus, quando pensamos no Senhor Jesus Cristo, quando nós assim ocupamos o nosso pensamento, certamente os vários problemas, as várias preocupações, elas diminuem a sua intensidade na nossa mente e no nosso coração. E a vida torna-se mais fácil de ser enfrentada nos seus diversos desafios que nós temos no cotidiano. Diz alguém, um ditado popular, que nós matamos um leão todos os dias. E com as armas da palavra de Deus, como diz a palavra do Senhor, as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de todas as fortalezas. Há um outro verso também, outro versículo lá em Efésios, capítulo 6, verso 11, 12 e 13, onde diz que nós temos que nos revestir de todas as armaduras de Deus para resistir às astutas ciladas do diabo e, feito isso, permanecer firmes no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a razão de ser do nosso canal, em sempre estar gravando aqui mensagens bíblicas, mensagens da palavra de Deus, para que você cada vez mais possa tomar a mais sábia de todas as decisões da sua vida, que é ter um encontro pessoal, íntimo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que eu sempre repito isto aqui? Um encontro pessoal, um encontro íntimo. Porque muitas vezes as pessoas têm um encontro meramente religioso. Religioso, eu sempre digo, todo mundo pode ter uma experiência religiosa, porque o mundo está cheio de religiões. Aliás, quando Jesus veio à Terra, como Deus encarnado, já existiam várias religiões. Mas ele veio revelar pessoalmente, porque revelado Deus já tinha através dos seus profetas do Antigo Testamento, e agora ele veio em pessoa dizer que ele era, mais uma vez, agora pessoalmente, o único Deus vivo e verdadeiro. E que este Deus único e vivo e verdadeiro se revela em três santíssimas pessoas: no Pai Celestial, no Filho bendito e unigênito de Deus e no Santo e glorioso Espírito Santo do Senhor. Esta é a grande revelação explícita, claríssima, nas páginas do Novo Testamento. Então, portanto, meu querido, com essas verdades maravilhosas de Deus,
o homem tem a capacidade de viver uma vida quieta, sossegada e com capacidade de vencer as grandes tribulações da vida. Nós não pregamos o evangelho de autoajuda, não pregamos o evangelho sem cruz, não pregamos o evangelho sem sofrimento, nem tampouco com ausência de adversidade. Não, nós pregamos o evangelho que tem todas essas coisas, porque nós vivemos um mundo onde sofremos as consequências dos pecados, podemos assim dizer, hereditários de nossos ancestrais, a começar de nossos pais Adão e Eva, e além dos que o sucederam, dos nossos próprios pais, dos homens que pecam e continuam pecando, desobedecendo ao Senhor nosso Deus. E tudo isso gera essas consequências que nós estamos vivendo: violência, ódio, morte, destruição, crise econômica, social, política, crise de todas as ordens. E tudo isso é exatamente por causa do comportamento errático, pecaminoso de todos os homens. E é por isso que a palavra de Deus é capaz de transformar, é capaz de restaurar este homem velho, esta velha criatura, em uma nova criatura, como diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, portanto, meu amigo, a palavra de Deus tem essa capacidade transformadora. E por isso que meu conselho como ministro de Cristo é que você aceite a Jesus como Salvador. Parece até um bordão, parece até um clichê, mas não é. É o que a Bíblia diz, é o que os apóstolos diziam na sua época, quando pregavam o Evangelho àquelas pessoas, que todas elas deveriam reconhecer o senhorio do Senhor Jesus Cristo, deveriam se arrepender dos seus pecados e reconhecerem em Jesus o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, derramou o seu sangue para que pudesse reconciliar todas as criaturas para com o Senhor nosso Deus. E esta é a mensagem que nós, como ministros de Cristo, continuamos a pregar. Eu sei que neste momento você pode estar inquirindo, questionando, dizendo: mas tem muitos pastores que estão enganando as pessoas. Eu não posso deixar de dizer isso, porque isso é um fato na realidade. Eu não posso fechar os olhos aos erros de muitos ministros evangélicos, sim, que estão usando a palavra de Deus de forma muito equivocada, distorcida, uns para alcançar o poder político, então somente isso, outros para alcançar a fama e outros para alcançarem o poder na sociedade. E esqueceram a verdadeira essência do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas não se escandalize em relação a isso, porque Jesus ele disse que haveriam muitos escândalos para que se manifeste ou se manifestasse, no meu dizer, os sinceros. Mas há daquele por quem vier o escândalo. E ademais, em Jesus fazendo estas observações para nós, há 2000 anos atrás, é para que eu e você não nos escandalizemos, nem tampouco usemos estes falsos profetas, ou essas condutas reprováveis, para querer dizer: não vou servir a Deus, porque tem muitos pastores que não são fiéis. Nada tem a ver com os pastores infiéis ou com aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Você deve ter compromisso com a palavra de Deus e deve olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Porque nos dias de Jesus também haviam líderes religiosos que tinham condutas reprováveis. Haviam líderes religiosos que todos os sábados estavam na sinagoga ensinando a lei de Moisés, mas eram verdadeiros hipócritas, que eram chamados fariseus, e que pregavam muito bem a palavra de Deus. Jesus, certa feita, disse que os discípulos procurassem ouvir aqueles que dessem atenção àqueles que eles estavam ensinando, só não procedesse como eles. Por quê? Porque eles até ensinavam corretamente a palavra de Deus, só que tinha um problema: eles não viviam aquilo que ensinavam. Exatamente como muitos ministros e crentes estão fazendo hoje. Ensinam muito bem a palavra de Deus,
nas igrejas, nas redes sociais, uma retórica polida, perfeita, empolgante, emocionante, mas quando nós vamos ver os frutos dele, a conduta deles, muita gente fica decepcionada e até se perguntando se vale a pena realmente servir a Deus. Deixa eu lhe dizer a você, meu querido, vale muito a pena, porque servimos a Deus não por causa dessas pessoas, mas por causa daquele que deu a sua vida no Calvário, e o nome dele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Por ele, nós devemos sacrificar os nossos projetos pessoais. Por ele, devemos sacrificar os nossos quereres, os nossos prazeres, porque Jesus merece que nós dediquemos toda a nossa vida, toda a nossa existência, porque ele entregou a sua vida imaculada, inocente, para salvar a nós, miseráveis pecadores, entre os quais eu me incluo, e por sua graça, um dia o seu Espírito clamou em minha alma e me revelou que eu deveria aceitar a Cristo como Salvador, porque senão a palavra de Deus diz que uma eternidade triste me esperava, sem Deus, sem paz e sem salvação. Portanto, esta experiência que passei pela palavra de Deus, transfiro-a para que você, e desafio a você, para que você também leia a palavra, medite nela, creia nela, e eu tenho a mais absoluta certeza que você passará pela mesma experiência, ou melhor, por uma experiência talvez até maior do que a que eu passei, porque a palavra que nós pregamos é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é uma palavra do homem, não é uma filosofia inventada por algum intelectual, ou um sábio, ou algum pseudo-iluminado, não. Esta palavra ela veio direta do céu, como diz capítulo 3, versículo 16 de 2 Timóteo. Toda a escritura é divinamente inspirada. Então, portanto, convém você prestar atenção na santíssima palavra de Deus, e a partir de agora, deste momento que você está sempre aqui assistindo esses vídeos, principalmente esse, decida ter uma vida regrada, norteada pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que a sociedade que nos rodeia tem muitos atrativos. Eu sei que as amizades que nós construímos ao longo da nossa existência têm uma influência muito grande nas nossas decisões, nos nossos comportamentos e nas nossas atitudes. E muitas vezes nós não queremos confrontar nem nossos pais, nem nossos amigos, nem muito menos nossos familiares. O que dirão aquelas pessoas se eu deixar de me comportar como antes para agora estar só na igreja? Mas, meu amigo, quem vai se encontrar e prestar contas a Deus pelo que você viveu aqui, não vai ser seus pais, nem seus amigos, vai ser única e exclusivamente você que Deus vai pedir conta. Deus pedirá conta de todos, mas pedirá individualmente, porque a salvação é responsabilidade de cada um. Como disse Jesus, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Portanto, meu querido amigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aceite esses conselhos e entregue a sua vida completa e inteiramente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Procure uma igreja evangélica onde você possa escutar a palavra de Deus, onde você possa ter comunhão com os irmãos, onde você possa orar, onde você possa louvar a Deus, adorar ao Senhor, meditar na palavra de modo coletivo, ter uma comunhão coletiva com os irmãos, como era tanto na igreja do Velho Testamento, em que havia adoração coletiva entre os judeus, mas também no Novo Testamento dos discípulos, junto com Jesus, e também ali no Atos dos Apóstolos, e em todas aquelas igrejas que estão ali demonstradas nas diversas cartas universais e pastorais. Faça isso. Não se deixe levar
pelo que está acontecendo atualmente, onde muita gente está dizendo, mas eu não vou mais em nenhuma igreja, porque a igreja só está falando agora em política. Procure uma que não fale. Procure uma que fale única e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu tenho certeza que existem, mas não olhe para essas coisas. Concluo dizendo e reiterando o versículo que está na palavra de Deus, lá em Hebreus, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. É este Jesus maravilhoso que eu convido que você o aceite e tenha com ele um encontro íntimo, pessoal, e a sua vida será, vou reiterar, completa e inteiramente transformada para a glória de Deus, e você será uma pessoa muito mais feliz do que é hoje. Assim Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.